Supervia diz que melhorias nos trens dependem de recursos do governo. Corpo da escritora Dalva Lazzaroni é velado na Assembleia Legislativa do Rio. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Amigos, familiares e políticos fluminenses se despediram na manhã desta terça-feira da escritora e professora Dalva Lazzaroni. O corpo foi velado aqui no Palácio Tiradentes, sede da Alerj. Ela faleceu ontem, aos 70 anos, em casa, na zona sul do Rio. Dalva lutava desde a juventude contra o câncer. O filho de Dalva, deputado estadual André Lazzaroni, que acompanhou a mãe em toda a sua carreira política, contou que ela era seu exemplo de vida e que foi sua grande inspiração para ingressar na política. Na verdade, ela simboliza tudo para mim. Não só como mãe, mas como exemplo de mulher pública, um exemplo da cultura, um exemplo no meio ambiente, um exemplo de pessoa, de ser humano, de cidadã, uma consciência cidadã muito grande. Através da minha mãe é que eu entrei na política. Na verdade, com o exemplo dela de vereadora, eu comecei a curtir política com ela e ela deixa um legado, né? Deixa netos, deixa filhos e deixa na gente um sentimento de ajudar o próximo. Foi isso que ela fez a vida inteira. Líder do governo na Alerj, o deputado Edson Albertassi falou da importância de a Casa Legislativa acolher a família Lazzaroni neste momento. É importante que nesse momento a Casa acolha uma heroína da política nacional, sobretudo da política carioca. Então nos deixa uma figura ilustre, uma figura importante, mas também cria aqui uma oportunidade de termos aqui um legado daquilo que ela deixou de bom para toda a sociedade do Rio de Janeiro. Pioneira na política, Dalva Lazzaroni foi a primeira vereadora de Duque de Caxias e primeira secretária de Meio Ambiente da cidade. Além disso, foi uma das fundadoras do Partido Verde. Dalva era uma dessas mulheres especialíssimas que rompeu paradigmas na sua época, que teve a oportunidade de demonstrar que mulheres e homens são absolutamente iguais. E hoje é um dia de pesar e, ao mesmo tempo, um dia de tributo, né? Tributo a essa mulher fantástica que se foi, mas que vai continuar entre nós com as suas obras, com a sua história, com seus exemplos. Foi uma grande secretária em Duque de Caxias no governo do Washington Reis, na área da cultura. A Dalva foi vereadora, foi a primeira vereadora de Duque de Caxias. Então deixou seu legado, sua marca. Eu estava conversando com o filho dela, ela vai exportar esse legado para muitos estados aí, essa experiência, uma pessoa maravilhosa. Como professora, sempre foi uma referência na área cultural, com mais de 30 livros publicados. Entre eles, a biografia da compositora e pianista Chiquinha Gonzaga e 2 livros dedicados ao líder ambientalista Chico Mendes. Sempre foi uma referência, principalmente na área da educação, tão debatida hoje em dia, uma referência de debate de alto nível, de bom nível, que ajudava na conciliação, então teve esse papel fundamental. A gente espera que esse legado que a professora Dalva deixou ajude a nos guiar nesses momentos de tanta dificuldade na nossa política. Casada com o empresário Paulo Moraes, Dalva Lazzaroni deixou 3 filhos, 5 netos e um grande legado para o estado do Rio de Janeiro. A perda para o estado de uma defensora, pioneira defensora do meio ambiente do nosso estado, é muito grande. Mas fica todo o seu legado para que a gente possa dar continuidade agora. Em seu último livro, Azul Cobalto, Gás Mostarda, ela narrou sua luta contra o câncer. Todo esse seu esforço e brilhantismo foram lembrados pelo presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani. Uma mulher guerreira, uma mulher que deixa um ensinamento enorme. Ela deixou isso textualizado, onde ela conta essa luta dela contra o câncer. Vale a pena ler, porque é um ensinamento de vida. O governador em exercício do Rio, Francisco Dornelles, também esteve no velório na Alerj para prestar solidariedade à família e destacou a pessoa excepcional que foi Dalva Lazzaroni. Eu desejo ao André muita força, muita coragem para enfrentar a perda de sua mãe. Que pessoa que eu conheci, uma pessoa excepcional, inteligente, culta, trabalhador, que honrava muito o estado do Rio de Janeiro. O corpo foi enterrado no final da manhã no cemitério São João Batista, em Botafogo.
A comissão especial criada para discutir problemas da linha ferroviária que liga Saracuruna a Gramacho se reuniu com representantes da Supervia e de movimentos que defendem a revitalização do transporte ferroviário do Rio de Janeiro. Operados pela Supervia, os trens circulam com intervalos de quase 2 horas. A modernização dos trens e das estações, que segundo os movimentos estão abandonados, foram algumas das reivindicações apresentadas. Uma das principais demandas do Movimento Projeto Central tem sido a duplicação desse trecho Gramacho-Saracuruna. Também a revitalização das estações, porque são estações antigas, e existe problema de nivelamento, espaço entre trem e plataforma. A gente vem brigando, buscando essa revitalização também das plataformas. Jorge Azulão também falou dos VLTs comprados pela Prefeitura de Macaé, que estão parados há 3 anos e que poderiam ser utilizados no Rio para atender a linha Saracuruna-Guapimirim. Fizeram uma grande festa lá, metrô de Macaé, tal. Quer dizer, está lá parado, nós já fomos lá visitar, tem composições lindas, modernas, não é igual esse VLT aqui do centro do Rio, é um VLT adaptado para a bitola estreita mesmo, é só chegar e colocar. A gente pede socorro aí, pede aos parlamentares que estiverem nos ouvindo, para que nos ajudem. Tá? Vamos melhorar o nosso transporte ferroviário. Para o diretor da Supervia, falta verba para os investimentos necessários. A adaptação das bitolas para acabar com as baldeações, a revitalização das estações e a troca dos equipamentos locomotivos só poderão ser feitas caso o Estado ajude financeiramente. O presidente da comissão, o deputado Zito, lamentou a ausência do secretário de Transportes do Rio na reunião e criticou a utilização dos recursos da Supervia nas estações que vão atender aos Jogos Olímpicos. O parlamentar prometeu empenho para melhorar a situação da malha ferroviária na Baixada Fluminense. É muito triste nós ouvirmos que os investimentos estão sendo feitos sobre os Jogos Olímpicos, ou seja, as estações que irá atender os Jogos Olímpicos e a população do nosso estado. E a população de Guapimirim, de Magé, a mobilidade urbana ela tem que ser trabalhada em todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente aqueles que mais necessitam desse transporte de massa, transporte barato, transporte mais rápido e que atenderá a esse povo carente, trabalhador do estado do Rio de Janeiro. No plenário, parlamentares apresentaram emendas a 2 mensagens do governo que definem regras para a realização dos Jogos Olímpicos do Rio. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que suspende a gratuidade e o acesso às cadeiras e camarotes do Maracanã durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A matéria recebeu 12 emendas e retornou às comissões. Outra mensagem discutida isenta as instalações olímpicas e paralímpicas de manter locais apropriados para a guarda de armas de fogo. O novo texto mantém a proibição da entrada de pessoas armadas nesses locais. O projeto recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Eu entendo que o governo queira dar agilidade no ingresso das pessoas nos grandes eventos. E daí porque determinou que não há necessidade de ter o que a gente chama de um armário de guarda de armas de fogo. Mas, minimamente, nós temos que fazer o controle do acesso dessas pessoas. Então, as nossas emendas foram no sentido de aperfeiçoar o projeto. Nós concordamos com a retirada desse local de guarda, mas solicitamos que haja uma revista por scanners para evitar o ingresso de armas e eximimos dessa revista os policiais devidamente credenciados para estarem naquele grande evento. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Tenha uma ótima noite e até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.